A luta continua. Nós, no ano 2, temos aqui uma nova embaixadora. A Rachel continuará conosco no coletivo Pacto das Pretas. E a Luana Zemela, tenho o prazer de convidá-la. Ela inicia uma jornada conosco a partir de hoje. E também, na sequência, eu quero agradecer a todas as mulheres negras que estarão aqui, ecoando as suas vozes. Que auditório lindo. Bom dia a todas, a todos e a todes. Eu estou extremamente honrada e muito emocionada de estar aqui hoje, como uma nova embaixadora do coletivo do Pacto das Pretas. É uma honra, é uma tremenda responsabilidade, e eu espero que exercer o papel de embaixadora, que a principal ação vai ser ouvir. O papel de uma embaixadora em qualquer situação, né? Como vocês sabem, embaixadores de países, eles ouvem, negociam e avançam certas agendas que são complexas. E eu acredito muito que essa agenda, a agenda das desigualdades raciais no Brasil, é a agenda certamente mais complexa que a gente tem hoje. E é a agenda, se conseguirmos juntos identificar soluções efetivas, a gente vai conseguir levar o nosso país para um outro patamar. Hoje, as mulheres negras representam 57 milhões de pessoas no Brasil. Se a gente fosse se colocar num ranking de países, nós seríamos, juntas, o 14º país mais populoso do mundo. Nós somos potência, nós somos ancestralidade, nós somos o coletivo, porque a mulher negra nunca luta por ela mesma. Ela sempre luta pelo outro, pela outra, pela sua família, pelos seus filhos primeiro. E quem é a Luana? A Luana é uma menina que nasceu em Porto Alegre, na periferia de Porto Alegre, no bairro Partenon. Para quem não sabe, o bairro Partenon é composto de vários morros, né? A gente não chama em Porto Alegre favelas, a gente chama dos morros. E eu cresci subindo, descendo o Morro da Cruz, no Partenon, e enfrentando todas as realidades do racismo, do sexismo, no meu dia a dia. Eu poderia citar aqui inúmeras situações de racismo, mas não quero encher o ouvido de vocês, porque a vasta maioria de quem está aqui presente já experimentou, já foi vítima e já experimentou esse tipo de violência. Mas eu poderia resumir o impacto do racismo em pelo menos 5 áreas na minha vida. Eu acredito que também na vida de todas vocês, mulheres negras. O racismo, primeiro, nega a nossa beleza. O racismo, em segundo lugar, nega a nossa inteligência. O racismo também nega a nossa existência, nos torna invisível nos lugares por onde a gente anda, por onde a gente passa. Cheguei a ouvir, durante uma reunião, enquanto eu era funcionária do Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma reunião com o governo do Ceará, de que não existiam pessoas negras no Ceará. E enquanto esse governante falava isso, entrou uma senhora servindo cafezinho, visivelmente negra, com a cabeça baixa, e eu, assim que ela entrou na sala, eu disse: "Bom dia, senhora". Ela baixou cada vez mais a cabeça, do tipo: "Não cause um problema para mim aqui, menina". Esse é o impacto do racismo.
o racismo também nega acesso. O racismo fecha as portas. Fecha a porta de lugares de luxo, seja direto ou indiretamente, né, nos maltratando em lugares, deixando entender claramente de que não é o nosso lugar estar ali. Fecha acesso a oportunidades, fecha acesso a capital, fecha acesso à possibilidade de receber investimento nas nossas empresas. E o racismo, finalmente, nega a nossa possibilidade de ascensão. E essa armadilha do racismo, esse impacto do racismo que eu considero o mais perverso de todos. E por que eu considero que o impacto na nossa ascensão é o mais perverso de todos? Porque é o fato de que, depois de ter enfrentado a negação da nossa beleza, a negação da nossa inteligência, a negação do acesso e da nossa existência, apesar da gente ter vencido tudo isso, investido na nossa intelectualidade, na nossa educação, no tempo que a gente toma e o esforço para se sobressair, sobressaltar e se destacar acima e além, quando a gente chega lá, chega nos espaços de poder, a gente é negado a possibilidade de ascender nesses espaços e ter efetivamente um lugar de fala. As nossas ideias não são consideradas e, muitas vezes, as possibilidades de efetivamente exercer um poder e influência nesses espaços são negados. E que situação eu me encontro hoje? E por que eu falo tudo isso? Porque eu vivi tudo isso, experimentei tudo isso, né? E hoje eu considero que o Brasil está mudando. Eu sou otimista nesse sentido. O que antes eu considerava, ouvia muito, como vergonha da nossa cor, vergonha do nosso cabelo. Hoje a gente está num outro patamar. Só que com esse outro patamar de autoestima, autodeterminação que nós, mulheres negras, alcançamos, o racismo se transforma em algo cada vez mais perigoso. E é por isso que eu digo que a ascensão é algo que é fundamental, a ascensão econômica. Eu estudei economia, eu fiz um doutorado em economia da discriminação racial na Escócia, e foi lá que eu li muitos economistas de todas as cores, nacionalidades, e entre um deles a questão da igualdade de oportunidades, que eu acho que vocês todos já ouviram, que é o que vai solucionar todos os nossos problemas. E o que eu trago como um desafio nessa retórica? É importante igualdade de oportunidades? Óbvio que é importante igualdade de oportunidades, mas o economista que propagou isso, o Homer, ele não acreditava que o racismo e a discriminação racial tinham um papel nas desigualdades, na permanência e na propagação das desigualdades sociais, porque ele acreditava que, no momento que tu dá oportunidades iguais para todo mundo, não deveria ter nenhum problema mais para ter uma ascensão, para ter uma mobilidade, um progresso social. E não é isso que a gente observa hoje no Brasil. A gente observa que mulheres como eu, com um doutorado, se comparado a homens brancos, eu vou ganhar, em média, 50% menos. E aí? Eu tive igualdade de oportunidades, eu ascendi. E, mesmo assim, a gente observa um gap muito grande, uma lacuna muito grande, mesmo
depois dos investimentos de educação. Mas nem por isso nós vamos nos educar menos, nós vamos investir menos no nosso preparo para assumir posições cada vez mais de influência. Então, eu digo tudo isso porque a minha trajetória foi uma trajetória instigada por pais praticamente obcecados por excelência educacional, e que culminou também na minha jornada e trajetória junto ao movimento negro feminista do Rio Grande do Sul. E isso me deu as bases sólidas para enfrentar todas essas situações com resiliência. E eu vejo isso em muitas de vocês. Mulheres lindas, realezas, brilhantes, e que estão ascendendo, exponencialmente crescendo e investindo nas suas carreiras. E eu, como embaixadora hoje, não posso deixar de falar em investimento, os investimentos que são necessários. Quando eu falo de economia hoje, eu falo de acesso, mais acesso, porque só com acesso as empresas vão conseguir expandir os mercados que eles tanto querem. E a gente vai conseguir efetivamente aproveitar o potencial e a genialidade das mulheres negras para crescer a nossa economia, ter mais inovação e mais progresso social. Então, eu quero, agora, finalizo reconhecendo todas as mulheres negras que vieram antes de mim e os homens negros também na luta do movimento negro, como Cida Bento, Hélio Santos, e os nossos contemporâneos, Silvia Almeida, ministra Aniele Franco, e tantos outros aliados brancos que também estão nessa luta com a gente. Os aliados ouvem e precisam ouvir cada vez mais, né? E a gente precisa construir soluções que sejam desenhadas e protagonizadas cada vez mais por mulheres negras. Obrigada pelo dia de hoje, e um dos papéis que eu vou exercer mais hoje é ouvir tantas mulheres brilhantes que a gente tem para aprender e para construir um país cada vez melhor. Obrigada.